Beleza. Pessoal, estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Estão vendo minha tela? Sim, Beleza. Então vamos começar. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui ministrando a UC de Projetos Elétricos Prediais. E como eu sempre afirmo, né, nessa disciplina, ela é uma mistura de instalações elétricas prediais com leitura e interpretação de desenho. Pois muito bem. Com relação a essa aula, nós vamos tratar sobre o seguinte tema: desenho de instalações elétricas. Pois muito bem. Como futuro técnico, você tem que analisar uma planta e saber quais são as dimensões com que você vai ter que tratar com relação à fiação e as instalações elétricas naquele local. Você precisa analisar se a planta está em cunho baixo, com relação ao nível que está o piso, em relação à tomada, se ela está no local adequado, se a boneca da porta ela está com a abertura é, condizente com as normas e tudo mais. Além disso, né, fora a questão da, de bater o olho e analisar a planta, você também vai ter que ter a predisposição de analisar também a questão do aterramento, que é muito importante. Pois muito bem, com relação a isso, desenhos técnicos para as instalações elétricas. Como eu disse para você, a norma 5410, ela que traz esses parâmetros para nós, com relação às instalações elétricas em baixa tensão, e a norma 5444 é a que justamente não é obrigatória e ela serve como um, um direcionador sobre a respeito daquilo que você vai tratar. Pois muito bem. Antigamente, como eu já disse para vocês, os técnicos eles faziam isso, tudo isso aqui, o desenho à mão. Não somente questão de cômodos e também de instalações elétricas em si, mas também desenhos mecânicos eram feitos à mão. Contudo, entretanto, historicamente falando, a partir da década de 80 começaram a surgir os primeiros softwares, que hoje nós temos o mais conhecido deles, que é o MATLAB, que é para parte de engenharia civil e arquitetura, mas também temos um outro também que serve também para determinados fins, que é o SolidWorks para a criação de peças mecânicas. Então, pessoal, com relação a isso, vamos aqui analisar o primeiro ponto. Com relação a instalações de pontos de iluminação e tomadas, tá ok? Pois bem, você vai ter que bater o olho e analisar quais são o quê? Quais são os dimensionamentos que essa planta vai ter com relação à tomada que vai ser passada aqui em cima para justamente fazer a iluminação do. Só um instantinho. Bem melhor. A iluminação do ambiente. Então, como é recomendado, você tem que, se não tiver o software em mãos trabalhado, você tem que saber como se dimensiona um determinado cômodo. O AutoCAD mesmo, ele já determina, por exemplo, que a área aqui, vamos supor que seja de 2,43 metros. Mas se você não souber, né, se não tiver isso já legendado para você, você sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então, se considerarmos aqui um retângulo, você vai ter um dimensionamento correto da base. E as tomadas, de acordo com a NBR 5444, elas têm que ser implementadas a cada 5 metros de perímetro, ok? E por que tudo isso? Isso tudo serve para que eu possa, quando eu for montar meu quadro de cargas, instalar da maneira correta os meus disjuntores, que vão regular o quê? A tensão que vai entrar dentro da casa. Então, é por isso que se utiliza de maneira separada as tomadas de uso geral, tá ok? E também as tomadas de uso específico em cada residência. Por quê? Cada uma tem a sua voltagem, seu funcionamento próprio, e também é exigido também que, por exemplo, eletrodomésticos, nós utilizamos tomadas já de uso específico, dependendo.
como refrigeradores, por exemplo. Mas já tomadas de iluminação de uso geral, nós temos o que? Podemos colocar na cozinha, na área de serviço ou em qualquer outro lugar da casa. Já são as TUGs. Pois muito bem. Dentro aqui de desenhos elétricos, as instalações elétricas, nós temos os pontos de iluminação, ok? Pois muito bem. Eu tenho que ter dentro do meu desenho essas seguintes legendas. Eu tenho o meu ponto de iluminação, os pontos de luz na parede, eu tenho um interruptor simples no formato de S, um interruptor em formato paralelo, com esta simbologia, um ponto de tomada baixa monofásica com a Terra, ponto de tomada média, também monofásica, caixa de saída médica bifásica com Terra, caixa de saída de alta bifásica com Terra, campainha e botão de campainha. Pois muito bem. Aqui neste caso, como vocês estão vendo, eu já tenho aqui uma tomada baixa monofásica com Terra, por exemplo, correto? Neste caso aqui, eu já tenho uma tomada média monofásica. Aqui eu já tenho uma caixa de saída bifásica, já devidamente aterrada. E neste caso aqui, no tópico 12, eu já tenho uma caixa de saída alta. E também o quê? Bifásica, certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando você pegar o desenho de um engenheiro, de um arquiteto, ele tem que vir na planta, tá? Na estampa da planta, na prancha, perdão, tem que vir na prancha as o quê? Legendas com relação ao desenho com que você está trabalhando. Porque cada um demanda uma voltagem diferente, demanda um tipo de cabo diferente com relação se você quer implementar com mais potência ou não, disjuntores diferentes, interruptores que vão trazer o quê? A atenção de uma maneira totalmente diferente para cada ponto da casa ou da instalação que você está fazendo. Então, como esse ponto, eu tenho que definir os locais para que haja a conexão dentro dos eletrodutos. Pois muito bem. Aqui, como observação, eu tenho que garantir um número suficiente de eletrodutos. Visa que a finalidade não é acumular interruptores passando pela mesma via, porque isso pode causar problemas, tanto interferência eletromagnética, como também sobre aquecimento. O que faz o quê? Que a sua instalação elétrica ela venha por água abaixo. Pois muito bem. Neste segundo desenho, vocês já estão vendo como estão sendo colocados os eletrodutos. Quando ele é embutido, como nesse caso, em linha reta, quando ele é embutido na parede e quando ele é embutido no piso, ok? Então, tudo isso aqui, o desenho também, ele tem que me determinar, ok? Aqui no piso. Pois muito bem. Um outro ponto aqui em questão. Professor, se caso isso aqui não aparecer, como que eu tenho que fazer? Né? No caso, vamos supor que no meu desenho eu pego no AutoCAD e não aparece. Isso não é um problema. O AutoCAD ele permite você ligar e desligar as layers, que são as estruturas iniciais para a construção do desenho, e que você pode ativá-las ou desativá-las. Mas, no projeto impresso, feito desse jeito, mas imprimido, você tem que colocar o quê? As legendas ao lado, tá? E entender, porque você vai lidar com pessoas que muitas vezes não compreendem o quê? A simbologia. E isso estou falando de algo sério, pois tem gente que troca, por exemplo, eletroduto embutido na parede e coloca no piso. Então, para todos os defeitos, sempre bom colocar e explicar para os seus o quê? Companheiros ou pessoas que estejam abaixo de você, hierarquicamente, para que possa fazer tudo isso de acordo com o que é estabelecido o projeto. Com relação a diagrama e simbologia, nós temos aqui uma simbologia padrão de um diagrama unifilar, onde todos os condutores simbolizados e representam apenas por um único segmento, ou seja, apenas um eletroduto, ok? Onde aqui eu já tenho todos os tipos de aterramento, fase, o neutro, o terra, e tudo isso também tem que estar o quê? Na prancha já
determinado. Ok? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Para mim tá tranquilo, professor. Beleza, é porque essa parte ela é mais tranquila mesmo, tá? Pois muito bem. Com relação a condutores e eletrodutos também. Eu tenho que a norma 5410 me exige uma bitola mínima de 1,5 milímetros quadrados para iluminação e para as tomadas 2,5 milímetros quadrados. Por que que eu não posso ultrapassar isso? Lembre-se da segunda lei de Ohm. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Se eu aumentar o valor do meu comprimento, a minha resistividade ela vai aumentar e, consequentemente, o que que acontece? A minha corrente diminui, pois V é igual a RI. Se eu tenho uma maior resistência, a minha corrente ela vai diminuir proporcionalmente e faz o quê? Isso não faz com que os equipamentos eles funcionem da forma esperada. Por isso que os condutores, também de acordo com a norma, eles devem ocupar, perdão, apenas 40% da área interna de um eletroduto. E por que que precisa disso? Porque se ficarem muito próximos, além de causar sobreaquecimento, também gera interferência eletromagnética interna. E isso pode causar problema com relação às correntes de fuga que são geradas. Lembre-se, todo cabo que tem passagem de corrente tem dentro dele, mesmo que pouco, um campo elétrico e, consequentemente, um campo magnético. E isso pode alterar totalmente o princípio de funcionamento dos aparelhos, podendo, às vezes, não ligar e, dependendo até do modo que está sendo conduzida essa corrente, interferir diretamente no campo eletromagnético e isso levar a uma perda gigantesca. Pois muito bem. Desenho assistido por computador. Como já disse aqui para vocês, hoje nós temos ferramentas, equipamentos que garantem com mais resolução, mais fidedignidade, tudo aquilo que nós estamos tratando, correto? Então, eu tenho dentro desses softwares de instalação símbolos, tamanhos e marcações em que os engenheiros e técnicos também eles têm que me proporcionar para mim ficar o quê? Bem atualizado e também saber quais os meandros que o projeto vai tomar. Então, eu tenho também, dentro dessa parte, eu posso aumentar ou diminuir a escala. Estes softwares permitem esse tipo de ferramenta. Dentre os principais, eu tenho o EDRAW Max, o ETAP, o AutoCAD, que é um dos mais conhecidos, o SolidWorks Electrical, ele aqui é mais utilizado para a construção de equipamentos mecânicos, peças mecânicas. Eu tenho o Electra, o Proficad e o SmartDraw. Também tem o Oka, que ele é gratuito. Só que o Oka, ele tem uma questão. Depois de 10 dias, o seu funcionamento grátis, ele acaba, certo? E algumas ferramentas que você dispõe, você interage durante esses 10 dias. Mas depois, para você ter acesso a essas ferramentas, como, por exemplo, a instalação aqui dos do eletrodutos de fase, neutro e também o terra, eles já são cortados, certo? Então, para que você tenha acesso a eles, você teria que pagar, tá? Abrir a sua licença. O EDRAW, tá? Ele tem uma vasta é, gama de ferramentas para sistemas operacionais. Ele também é compatível para Windows, Mac, Linux e também para web. É de fácil instalação, tem registro. Ele tem documentos que podem ser salvos, tanto em PDF, Visio, em Word, Excel, também em PowerPoint. Também o seu tamanho ele pode ser salvo em pastas como o Dropbox e o Google Drive.
certo? Drives online e também apresenta marca d'água como modelo gratuito, ok? E ele é uma ferramenta online grátis. Só que, todavia, entretanto, ele é mais limitado, por exemplo, que o AutoCAD, logicamente. O software mais utilizado, que eu também já mexi nele, é o AutoCAD, da Autodesk. Ele é muito utilizado para obras de engenharia, arquitetura e tudo mais, e apresenta muitas ferramentas. Contudo, entretanto, nós temos a versão dele, né, a mais atual, que tem a licença estimada em US$ 10.000 para quem vai utilizar o AutoCAD. Quando você o instala, você já tem um acesso direto à internet com ele, em que o pessoal da Autodesk já envia um e-mail para você, liberando essa sua seu funcionamento, seu uso aqui. Só que tem um porém. Quando você é estudante, você, quando instala o AutoCAD, você tem uma licença máxima de 2 anos. Quando eu instalei da última vez, que foi em 2016, tinha uma licença de 2 anos para estudantes, podendo ser prorrogada por mais 2 anos, tá? Então, você tinha que comprovar o seu vínculo de estudante. Só que tem uma questão. O AutoCAD, ele já é pesado. Você tem que assistir algumas, se você não quiser pegar aulas dentro de qualquer outra instituição como o Senai que ensina, você tem aulas via internet, mas é bem mais complicado. Você tem uma vantagem também, que ele tem muitas ferramentas, como espelho, é, vista em 3D, vista em 2D, e também ele tem o quê? Um preço, como eu disse para vocês, de uso bastante elevado. E ele é muito pesado. Então, quem tiver um computador especialmente bom, que tem uma memória RAM muito boa e uma memória que tenha um grande espaço, é bom que se utilize ele, desde que você já conheça os comandos ou tenta, então, faz um curso e você já vai pegando ele para trabalhar com ele. É muito bom o AutoCAD. O SolidWorks, como disse para vocês, tá? Eu tive contato com ele apenas uma vez, quando estava mexendo com uma peça mecânica na faculdade, mas ele também pode ser utilizado para sistemas elétricos completos, tá? Mas o mais utilizado é para utilização e construção de peças mecânicas. Pois muito bem. Ele contém muitas ferramentas, como o AutoCAD, só que ele é bem mais intuitivo de ser utilizado. Ele é disponível para Mac e para Windows, tá? Iniciado para iniciantes e profissionais, ok? Beleza. Só que tem uma desvantagem, ele não é gratuito e a sua licença também é cara. E é necessário a subscrição. E o preço também é personalizado, é elevado. Dependendo se a sua empresa tiver a necessidade de utilizar o SolidWorks, a licença ela pode variar, dependendo se você vai utilizar um com maior robustez ou um com menor robustez. Isso depende do ano que estão sendo disponibilizado o software para você, que a cada ano vai ser incrementado em mais ferramentas. Então, você paga uma licença maior. Aqui varia entre 8 e 10 mil dólares, tá? Anuais. Nós temos o Electra, ele já é mais intuitivo, ele já é mais rápido e destinado a fim de desenhos elétricos, tá? Ele tem um processamento muito rápido, apresenta algumas ferramentas que o AutoCAD apresenta e o SolidWorks também. Ele serve muito bem para uma ferramenta para engenheiros e não há versão online. E não é gratuito também. Ele também você tem que pagar por essa licença. O ProfCAD também, ele tem algumas ferramentas, como o AutoCAD, e ele já é utilizado para projetos de tipo pneumático e também hidráulicos, ok? Nós temos vídeos deles na internet, alguns tutoriais. A sua interface é bem visível, bem notória de ser utilizado, né? Bem fácil de ser manipulado. É muito bom para iniciantes, só que não tem versão online e não está disponível nem para Mac e nem para Linux. E ele ocupa uma grande memória também, tá ok? Essa é uma desvantagem também.
Eu tenho o Smart Draw, que também é uma ferramenta muito utilizada, só que ele tem 4.500 tipos de modelos e ele tem as mesmas habilidades e ferramentas que o AutoCAD também disponibiliza. Além disso, ele é disponível online, ele tem uma subscrição elevada, ou seja, ele tem uma licença elevada, não tem teste grátis e não está disponível nem para Mac e nem para Linux, apenas para o Windows. E você precisa também ter uma memória considerável para a sua instalação, tá ok? Fora isso, nós temos alguns softwares, né, que são mais utilizados aí propriamente, só que em questão de licença, como vocês já podem imaginar, alguns dos profissionais utilizam os softwares, né, como se diz, craqueados, né, para não pagar uma licença de US$ 10.000, tá ok? E aí, pessoal, alguma pergunta? Essa parte é mais tranquila mesmo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Professor, se por exemplo, você trabalhar com AutoCAD Sim, craqueado, sim, dá problema? não. Só que aí você tem que saber como instalar ele. Quando eu estava estagiando aqui no Detran, a gente fazia o seguinte: quando a gente instalava o AutoCAD, a gente instalava primeiro ele numa máquina virtual, tá? Porque aí, quando instalava ele, o acesso à internet ele já era desconectado, porque a máquina virtual era só sua. E o que acontece? Aí você instalava ele na máquina propriamente dita, o mesmo arquivo pegando da máquina virtual e colocando na máquina. E aí o que acontecia? Quando você colocava na sua máquina, aí os avisos com relação à licença que você estava sendo pedida e também o aviso de que a Autodesk recebeu essa mensagem, ele não aparecia. Isso é só um truque que a gente fazia. Mas, se você também comprovar que você é estudante da instituição, do Senai ou de qualquer outra instituição de nível técnico superior, quando você instalar o AutoCAD, você pode lá apresentar a sua licença de estudante e você tem que uma licença de 2 anos e sendo prorrogado por mais 2, né, que na minha época era 2 anos, para você fazer uso do AutoCAD, ok? Eu consegui fazer a licença, é de 1 ano só, diminuiu então. É de um ano? Então deve ter diminuído, porque quando eu fiz em 2016, ele era de 2 anos, e sendo prorrogado por mais 2. Aí depois não prorrogava mais, tá? Você já E instalou ele aí? já instalei. Já instalou, já tá mexendo então, né? É um pouquinho, ainda é um pouco complexo algumas coisas, mas tá tranquilo. Ele não é tão fácil assim, né? Você vai mexendo, querendo ou não, esses softwares assim, você só vai aprendendo mexendo. Não tem como, né? Você vai mexendo aqui, por exemplo, você cria uma layer, aí você pode utilizar o mirror, que é o espelho, vai usando outras ferramentas também, e aí por aí afora, né? Mas vai mexendo nele que você vai se dar muito bem, viu? Você baixou a versão estudantil? Foi, baixei. Qual versão que você pegou? 2022? 2024. 2024? Ah, já tá. Aí, quanto você gastou de memória lá para instalar ele? Ah, não lembro não, professor. Mas é muita coisa, né? Com É certeza. bem grande, é bem Eu pesado. usei no meu computador de mesa que tem mais memória do que o notebook. Ah, beleza. Não. Então, ele é bom mesmo, você vai ficar muito satisfeito, viu? Mais alguém, pessoal? Essa parte é bem tranquila mesmo. Mais alguém? Essa parte aqui mesmo é